queridas alunas. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Eu estou realizando esse vídeo para poder explicar para vocês como é que vai ser realizadas as nossas aulas daqui em diante, tendo em vista essa crise de saúde que a gente está passando nesse primeiro semestre. Todas as nossas aulas, todos os nossos encontros que eram presenciais, eles vão ser agora online, tá? Na plataforma AVA, que é a plataforma ambiente virtual, enquanto a gente estiver inserido nessa crise, nessa quarentena. A disciplina de vocês já está nessa plataforma, cada turma vai ter a sua disciplina. Lá eu coloquei uma introdução e os pontos, né, da nossa disciplina. Esses pontos são de acordo com aquele programa que a gente estabeleceu no início do semestre. As datas estão furadas, tá? Os pontos e os conteúdos se mantêm. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar agilizar algumas aulas, vou tentar colocar algumas aulas em 2 semanas, alguma coisa assim, para a gente tentar recuperar esse tempo perdido, tá? Uma introdução, onde vocês têm algumas informações preliminares, alguns arquivos, inclusive o programa que eu já passei para vocês. Abri alguns módulos, tá? Esses módulos é exatamente os pontos que a gente tem no nosso programa. Cada ponto vai ter os seus arquivos, tá? Ou seja, o slide, vai ter as minhas anotações que eu faço em lousa, eu vou passar para vocês, então em vez de colocar na lousa, vocês vão ter um arquivo das anotações que eu faço na lousa. Vocês vão ter os textos e vocês vão ter um link para o vídeo aula. Então qual que é a ideia? Em vez de eu dar a aula presencialmente, eu vou dar essa aula no YouTube. Com relação aos resumos, eu vou abrir uma tarefa para cada ponto e aí vocês vão colocar, né, o resumo de vocês nessa tarefa, tá bom? Vocês podem fazer digitalizado, como escrevem um resumo no computador, mandam para o AVA, ou então, se alguém preferir, também pode escrever manuscrito e aí faz um scanner e manda o arquivo PDF, né, ou a imagem para o AVA. Mesma coisa, tá? 2 folhas, então uma folha frente e verso, então procura fazer na letra 12 ou 11, é um resumo que possa servir para vocês estudarem. O prazo do resumo vai ser em 1 semana, mas aí eu vou informando para vocês, à medida que eu vou abrindo os pontos, ou seja, as aulas, eu vou informando, o texto é esse, o resumo é esse, o prazo é esse. Então vai estar tudo muito bem informado. Com relação às minhas turmas de Direito Ambiental, o que vocês tiveram até agora de forma presencial? Vocês tiveram o ponto 1, inteiro, que é aquela introdução que a gente fez ao direito ambiental. Essa introdução eu terminei para as três turmas, tá? Então eu não vou repetir aqui no ambiente online. Então o que eu fiz até agora? Eu coloquei no ponto 1 os slides e coloquei 16 testes. Esses 16 testes vocês têm que fazer até sexta-feira agora. Então é a única atividade que vocês têm que fazer nessa semana com relação ao ponto 1. Com relação ao ponto 2, que é aquela parte envolvendo o histórico do direito ambiental, teve uma turma que eu lembro que eu terminei o ponto 2 e teve outras turmas que eu parei em alguns slides distintos. Então o que acontece? Eu vou retomar o ponto 2, vou fazer uma aula, um vídeo aula sobre o ponto 2, sobre o histórico do direito ambiental, a partir de um determinado slide. Aí eu consigo uniformizar o ponto 2 para todas as 3 classes de direito ambiental. A aula inédita ela vai ser o do ponto 3, que é a questão dos princípios do direito ambiental. Todas essas aulas vocês vão ter atividades para fazer.
e eu sempre vou dar um prazo considerável para essas atividades. Mas se vocês tiverem dificuldade de acompanhar alguma coisa nesse sentido, vocês me comunicam ou falam com o monitor. Uma coisa importante que vocês precisam ter ciência, a gente vai ter alguns descompassos, porque como a gente não está ao vivo, algumas coisas a gente não vai conseguir se entender, então a gente vai se adaptando aos poucos, vocês têm que me dar esse retorno. Com relação às turmas de ciência política, eu vou começar os vídeos aulas a partir do ponto 1. As 3 turmas já tiveram uma parte considerável do ponto 1. É aquele que a gente fala o que é ciência política, o que é Estado, o que é governo, etc. Então, eu tenho 3 classes de ciência política e eu parei em slides, né, em temas distintos nessas 3 turmas. Né? Então, para as 3 turmas de ciência política, falta eu terminar essa aula. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou retomar o ponto 1 a partir de um determinado slide, a partir de um determinado tema, e aí eu vou avançar esse ponto 1 e aí eu consigo uniformizar para as 3 classes. Então eu vou postar aqui no AVA, na aula escrito ponto 1, um vídeo aula sobre esse tema. Bem, obviamente não vai ser a mesma coisa a gente fazer vídeo aula e explicar para vocês. Primeiro porque eu não vou ver o rosto de vocês, eu não sei se vocês vão estar entendendo ou não. A gente não vai ter um dinamismo, vocês sempre têm que me avisar se vocês estão acompanhando ou não. A faculdade conseguiu obter um recurso que é bem interessante, que é uma possibilidade de fazer conferências. Tá? Então, pelo que me parece, é possível a gente fazer conferências pelo computador, eu como professor, o monitor da classe de vocês e a classe e todos os alunos da classe online ao mesmo tempo. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou testar esse recurso da faculdade, eu ainda não testei, isso é uma coisa inédita para mim. E aí eu vou comunicar para vocês quando que a gente vai fazer esses encontros. Muito provavelmente a gente vai fazer esses encontros no dia e no horário da aula de vocês. Esses encontros vão ser usados principalmente para esclarecer dúvidas. Então vai ser um momento que vocês vão poder conversar comigo para ver se vocês têm dúvida ou não. Então qual que é a ideia? Quando a gente abrir uma conferência, o ideal é que vocês já tenham lido o texto, o ideal é que vocês já tenham visto o vídeo aula e vocês tragam dúvidas. Para os meus alunos de ciência política, a gente vai fazer aquele debate envolvendo o livro do Maquiavel pela conferência. Mas tudo isso eu vou informando a vocês, via AVA ou via a intranet, de como proceder. Eu queria pedir uma coisa para vocês todos. Eu sei que tem alguns alunos que têm mais facilidade de lidar com esses recursos de informática e outros que têm mais dificuldade. Então os alunos que tiverem mais facilidade, procurem entrar em contato com os alunos que têm mais dificuldade. Isso é possível fazer via ligação de celular, WhatsApp, etc. Tá? Então peço que o representante de classe possa fazer essa convocação para a classe, esse apelo para os alunos, procurem se unirem, né, se solidarizarem, para que a gente possa ter um bom acompanhamento das aulas. A obrigação de vocês é entrar sistematicamente no AVA, assistir às aulas, fazer os exercícios e fazer as leituras. Eu não sei como que vai funcionar ainda o esquema de provas, a faculdade vai informar isso para vocês. Eu presumo que vocês já tenham recebido da faculdade as instruções para como acessar o AVA. Tá? Eu não vou passar isso para vocês, mas sempre que vocês tiverem alguma dificuldade, vocês vão mandando mensagem para mim ou vão mandando mensagem para o monitor e a gente vai se adequando. Por enquanto a solução é essa, é uma boa solução, as coisas vão dar certo, alguns professores já estão fazendo isso
com sucesso. Então a tendência é que vocês também consigam se adaptar bem com relação ao direito ambiental e à ciência política. Vocês não vão ter prejuízo de conteúdo, tá? Eu vou dar todo o conteúdo para vocês. As aulas que vão ser em vídeo, elas vão ser até um pouco mais extensas, justamente para eu poder explicar com mais calma, mais detalhadamente. Então, outras questões pontuais a gente vai conversando aos poucos. Bom, meus caros, eu espero que essa fase ruim ela passe rapidamente, né, e que logo a gente possa estar juntos novamente, fazendo as aulas de forma presencial, né, conversando pelos corredores, nas salas de aula, brincando com vocês, porque na verdade é essa interação que ela é muito gostosa, ela é muito bacana de ser feita. Boa semana para todos, eu espero que a gente possa nos ver rapidamente, qualquer dúvida a gente vai se falando. Muito obrigado.